Estou lascado! É, meu povo, uma semana depois daquele vídeo eu faço a segunda fase do Enem, como todo o Brasil, e eu me deparo com certos absurdos em relação à minha capacidade de estudo e do que eu sabia ou o que eu não sabia. Sim, eu sei, é óbvio, eu não estou no terceiro ano, mas eu cheguei lá e não sabia fazer nada. O meu objetivo e fazer o Enem no primeiro ano, como eu disse ainda naquele vídeo sobre dicas de redação, não era ir bem na prova, e sim saber como é uma prova e quais assuntos caíram na prova. No vídeo passado foi sobre a prova de linguagens e de humanas, que não entra muito no assunto do canal, eu falei mais ou menos aqui, mas esse daqui é de matemática e ciências da natureza, então nesse aqui eu fiz uma lista com os assuntos que caíram na prova, que eu sabia qual assunto era, o que eu achei do Enem e quais assuntos tiveram lá. Vocês não sabiam disso, mas eu tinha uma reportagem no jornal aqui do Zero Hora com assuntos que provavelmente cairiam no Enem, os que vão cair, os que provavelmente podem cair e os que nunca vão cair. Eu dei uma olhada aqui depois desse conteúdo da prova e teve os que provavelmente vão cair e caíram na prova. E quais são eles? Vamos começar com matemática, é uma matéria tão importante que quase ninguém sabe para que serve. E os assuntos que tiveram, olha meu filho, segundo até o jornalzinho eles acertaram muito bem. Estudo de um plano cartesiano, você vai ter que saber isso obviamente. O que é um plano cartesiano? Linha do X, linha do Y, gráfico da função afim, gráfico da função de segundo grau. Lá não tinha isso, tinha um triângulo para analisar o gráfico, mas também tinha uma sobre função do primeiro grau, função afim, que é o que o jornalzinho disse. Trigonometria, junto com o estudo do gráfico, você tinha que saber como é que era o gráfico ali, e ainda por cima saber calcular o pi radiano e etc, etc, etc. Mas não vi se tinha alguma coisa de triângulo, pelo menos nas que eu li lá, eu não achei nada. Regra de 3, sim, meu filho, teve regra de 3 no Enem, e eu consegui fazer várias por regra de 3. Porcentagem, que eu utilizei a regra de 3 pra fazer isso, então você vai ter que saber a porcentagem, mas não precisa ser por regra de 3, mas se tanto faz, né, o jeito de fazer. E um assunto muito estudado em sala de aula, Minecraft. Não, que não é Minecraft. A pergunta envolvia Minecraft, mas era sobre dimensões, sobre geometria, praticamente. Essa era a questão. Em biologia, que não é tão meu forte, mas eu gosto bastante, genética, sim, teve muita genética. Eu, no primeiro ano, não tive nada sobre isso, esse estudo no segundo ano do ensino médio, mas teve bastante sobre isso, principalmente sobre plantas. E aqui disseram, aqui no jornalzinho não tinha sobre genética, mas caiu bastante. O que não é muito comum no Enem, tá? Porque são coisas mais complexas, vamos dizer assim. Também teve metabolismo energético, que se estuda no primeiro ano, então tinha bastante que eu sabia fazer, isso teve vários até. E uma coisa que se aprende no primeiro ano é compreensão de desenho de uma célula. Então tinha uma questão de olhar uma célulazinha e dizer o que era aquilo, mas tinha que saber também a função da organela e a função do núcleo, a função das coisas da célula. Você tinha que saber isso para conseguir responder aquela pergunta. Coisas que se estuda no primeiro ano. E tinha outras coisas do terceiro que eu não sabia. E outra que estava aqui no jornal que disseram que não ia cair, caiu bastante ainda, foi ciclos biogeoquímicos. O que é isso? Pode também ser dito como ciclo químico ou o ciclo do carbono e etc. Também teve, eu não lembro se foi em biologia ou se foi em química, mas depois a gente fala sobre essa matéria. Mas teve sim. Como, por exemplo, o ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, tal, qual processo faz aquilo, qual processo é aquilo, e blá blá blá, com desenho, com ciclozinho, perguntas desse tipo. Quem fez também pode dizer nos comentários se eu não tô enganado, se não foi uma só que teve sobre isso aí, mas teve. E agora o assunto de uma matéria tão amada por todos nós aqui do canal, que eu achei, meu Deus do céu, que foi química. Às vezes todo mundo na escola diz que matemática e química são as matérias mais difíceis. E são. Eu acho que química é uma matéria bem complexa mesmo, que eu gosto dela por causa disso. Porque quando você entende ela, quando você entende o quão perfeitinha ela é, tanto química, tanto matemática, você vai acabar gostando. E os assuntos que eu coloquei aqui, ó, foram um só, pra você ter uma ideia de quanta coisa que eu não entendi lá. Eu vi que tinha bastante perguntas sobre estruturas moleculares, então você tinha que saber o que era o desenho, o nomezinho da paradinha, qual o processo é aquilo, você tinha que saber o nomezinho daqueles hexágonozinhos, né, que é a molécula e tal, qual o elemento é aquilo, blá 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 blá. Outra que estava no jornal que disseram que não ia cair, mas caiu, foi propriedades moleculares. Você tinha que saber massa daquilo, não sei o que, diferenças entre nióbio e mais um outro metal que eu já esqueci. E muita gente comentou no Twitter também, teve perguntas sobre isso, as funções deles dois e qual
qual propriedade tem de diferente ou de igual entre um e outro. Também teve sobre o grafeno, que era praticamente isso, estudo da estrutura. Você tinha o desenho da molécula do grafeno, você tinha que falar sobre o carbono, blá, 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 uma coisa do tipo. E uma coisa que eu sabia muito, que a gente aprende no primeiro ano do ensino médio e no nono ano, que é a química básica, modelos atômicos, que não caiu nenhum. Eu sabia modelo atômico. Todos aqueles carinha lá, Thomson, Rutherford, blá, 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 eu sabia. Não tinha no Enem. Obviamente porque, sei lá, eles quiseram botar outra coisa. Estequiometria na química provavelmente caiu. Eu não sei se... Eu respondi algumas, mas eu não sei se tinha. Se eu não me engano, em física, em química, tiveram pouquíssimos cálculos. Então é isso, galera. Agora eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você achou das duas provas do Enem. Chegamos no final de toda essa ansiedades aí das provas. Coloque aqui nos comentários se você fez pra valer ou só pro conhecimento, o que você achou dela, o que você achou das perguntas, estava difícil, estava fácil, estava impossível. Coloque aqui nos comentários pra gente conversar, ter um diálogo bem interessante. É isso, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Eu me enrolei tudo, mas é isso, até a próxima e tchau, tchau.